Ontem foi uma tarde triste para a cidade de Piracicaba e para toda a nossa região, onde ocorreu uma fatalidade, vamos dizer assim, onde pessoas que estavam voltando do trabalho foram atingidas por golpes de faca dentro de um coletivo na cidade de Piracicaba. Pois é, o que estávamos comentando em off aqui, né? De repente você está num determinado local, um determinado horário, parece que está na hora errada, no dia errado e você acaba sendo atacado. Foi o que aconteceu, né, ontem, esse ataque a facadas dentro de um ônibus, deixando 3 pessoas mortas em avenida lá em Piracicaba, né, Tony? Exatamente. E esse homem que desferiu os golpes de faca tem 52 anos e ele acabou atingindo 6 pessoas dentro de um ônibus na tarde de ontem, dia 21. E ele escolheu vítimas aleatoriamente e não tinha motivação, segundo a Polícia Civil. O suspeito foi preso. De acordo com a Polícia Civil, ele escolheu então as vítimas, né, aleatoriamente, apresentava falas desconexas e não tinha uma motivação para o crime. A estimativa da polícia é que havia entre 35 a 40 passageiros dentro do ônibus no momento dos ataques. O ataque ocorreu por volta das 3 horas e 15 minutos em um coletivo da linha Centro Vila Sônia. Esse ônibus tinha acabado de sair do terminal rodoviário central ali da cidade de Piracicaba, uma região bem movimentada, próximo à Rua Governador, que é a Rua do Comércio ali na cidade de Piracicaba, e estava com destino ao bairro Vila Sônia, quando o veículo estava na Avenida Armando Salles de Oliveira, uma das principais da cidade, nas proximidades do cruzamento com a Rua Regente Feijó, no segundo ponto, após a saída do terminal urbano da cidade. Inclusive, de acordo com a passageira, o homem ele saiu do terminal em silêncio e repentinamente começou a desferir as facadas, né? Algumas imagens que circulam, inclusive em redes sociais, mostram o homem realizando os ataques e PMs chegando ao local para rendê-lo e realizar a prisão. Marquinhos, eu estive na cidade de Piracicaba, acompanhei a coletiva de imprensa e também conversei com uma das passageiras que estava dentro deste coletivo, onde esse homem acabou aí atingindo várias pessoas, desferindo, né, golpe de faca em várias pessoas. E essa mulher, ela me relatou que o homem, do nada, se levantou no coletivo e começou a gritar que todo mundo ia morrer. E a mulher ainda contou que ele tirou o facão da cintura e começou a esfaquear as pessoas aleatoriamente e continuava gritando: todo mundo vai morrer dentro deste ônibus. Os passageiros começaram a gritar para o motorista, que percebeu toda a situação, parou rapidamente o coletivo e as pessoas começaram a sair correndo dentro desse coletivo. Graças ao trabalho rápido da Polícia Militar, que estava com uma viatura próxima ali daquela região, conseguiu evitar que essa tragédia fosse ainda maior e conseguiu deter esse homem de 52 anos. Eu participei da coletiva de imprensa na noite de ontem, lá no DEIC em Piracicaba, por volta das 18 horas e 30 minutos começou essa coletiva e nós vamos conferir um trecho das autoridades falando sobre esse caso. Infelizmente, um dia triste para todos nós, com uma situação de anormalidade, uma situação realmente lamentável. Mas graças a um pronto e eficaz atendimento da Polícia Militar, conseguimos prender o autor, e agora está aqui. As vítimas temos 3 vítimas sendo socorridas, infelizmente 3 vieram a óbito. Mas uma situação de extrema anormalidade e lamentável para qualquer ser humano. O importante é que a Polícia Militar prontamente agiu, conseguiu a detenção dele e evitar maiores danos pessoais e mortes dentro do próprio coletivo.
E agora a doutora Juliana vai dar a sequência com a atuação em flagrante delito do autor e adotar as providências do judiciário pertinentes. Nós fomos acionados pelo 190, mas antes disso a nossa viatura já estava em patrulhamento na região central, estávamos em Operação Sufoco. E essa operação ela visa intensificar o policiamento com mais policiais, mais viaturas em pontos estratégicos. Isso foi crucial porque a ligação veio simultaneamente, pessoas que estavam ali verificando aquela situação anormal já acionou os policiais que ali estavam. Então a ação foi rápida. O ônibus já parou, pessoas estavam descendo de maneira desordenada, por questões óbvias, e acabamos identificando dentro desse ônibus a pessoa lá, o algoz. No primeiro momento ele ficou recalcitrante em estar largando o objeto que ele estava, que era uma faca de açougueiro, e depois disso a gente tomou uma ação mais enérgica por parte do pessoal do BAEP, que também chegou rapidamente nos apoiando, e ele soltou a sua faca e se entregou. Desculpa, ele entrou no terminal central, ele começou já a atacar os passageiros logo ali próximo a 15 de novembro? Quando o ônibus parou na esquina da Regente à Vontade. Ele adentrou normal no ônibus, o ônibus estava com capacidade máxima, segundo informações, só tinha uma pessoa em pé e de uma maneira de inopino, sem dar qualquer indicador, as informações preliminares, obviamente, né, que ele já levantou e começou a golpeou primeiro a pessoa que estava ao lado dele, sentada no banco ao lado dele, e foi avançando lá na direção das outras pessoas. Nós tivemos aí, como já foi dito, né, seis pessoas ficaram feridas, infelizmente vieram a falecer, né, no local. O socorro às outras foram feitos também de maneira imediata. Fizemos lá todo o isolamento, tentamos saber no primeiro plano a motivação daquilo, se chega uma relação com outro crime ou com alguma outra pessoa que estivesse no ônibus, mas o que a gente tem é que foi realmente um surto psicótico ou coisa parecida, porque não há relação nenhuma dele com qualquer pessoa que estava lá e também ele não falou nada, simplesmente começou a ação. Gente, boa noite, nós estamos ao vivo no Cidade Alerta Campinas. Já tem mais atualizações sobre essas 3 vítimas que foram socorridas? Nós temos informação preliminar, assim, as 2 foram socorridas em estado grave, a informação que nós temos, e uma terceira está não corre risco de morte, né? Procedimento cirúrgico, então nós temos que aguardar aí, né, um período para a gente efetivamente dar uma informação mais correta. Tenente, nós estamos ao vivo, o que se sabe sobre esse acusado? E ele foi preso em flagrante delito, tem 52 anos, tem uma passagem criminal anterior. Até o que a gente tem informação dele, ele não tinha nenhuma motivação para ter feito o que fez. E o pronto atendimento da Polícia Militar minimizou ainda aqui os danos, porque ele ali, sem uma intervenção pronta, com certeza teria feito mais vítimas. Nós temos 3 vítimas mortas no local e 3 vítimas, uma com lesão, não diria leve, mas com uma de menor gravidade, e 2 vítimas socorridas com lesões de maior gravidade. Doutora, essa passagem criminal que ele tem, já sabe pelo que foi? Tudo é muito recente, né? Mas o que a gente tem é que ele não seria primário, já teria aí uma passagem anterior. Porte de arma, em 2001. Quais são os sexos das vítimas, de todas? São, no local, 2 vítimas femininas, 2 mulheres e um homem. Fatal. E socorridos, 2 homens e uma mulher. Doutora, dá para saber se ele estava sob efeito de álcool ou drogas no momento da detenção? Não temos como saber isso. Eu não tenho como te afirmar isso. O que eu posso te falar é que a história dele é desconexa da realidade. A fala dele aparentemente é desconexa, mas eu não posso te falar se ele fez uso de álcool, de drogas. Eu não posso te falar isso. Doutora, ele não tinha vínculo com as vítimas, ele tem família, como é que é a situação dele? Ele não tinha nenhum vínculo com essas vítimas, inclusive elas foram ali escolhidas de forma aleatória, porque ele foi esfaqueando dentro do ônibus, e a informação que nós temos é que ele reside sozinho. Bom, como ouvimos, foram 6 vítimas, então 3 fatais, né? Segundo a prefeitura, são 2 mulheres de 42 e uma de 55 anos e um homem de 68 anos. Os corpos foram encaminhados ao IML e não havia informações ainda sobre velório e enterro até a última atualização.
Outras 2 vítimas foram conduzidas para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, HFC, e uma delas é um rapaz de 28 anos que está em estado grave, e a outra é uma idosa de 60 que está também em estado estável, né? Essa está em estado estável, e segundo o último boletim médico da unidade de saúde, né, Tony? Já uma idosa foi socorrida com crise nervosa para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, da rede municipal. Em nota, a concessionária Tupi Transporte, responsável pelo transporte público da cidade, manifestou apoio e solidariedade às vítimas e seus familiares. Abre aspas. Informações indicam que uma pessoa atacou deliberadamente quem estava em sua frente com uma faca, vitimando pessoas e ferindo outras, causando pânico generalizado. O homem foi preso e a Tupi está acompanhando o caso e em contato com as autoridades locais e a Prefeitura Municipal, acrescentou a nota da empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade de Piracicaba. Já falando sobre as vítimas, quem são as vítimas que morreram neste ataque? De acordo com as informações, uma das vítimas é a Adriana Coelho da Silva, de 42 anos. A segunda, Roseli Ramalho Ferreira, de 55 anos. E Valdemar da Silva Venâncio, de 68 anos. Roseli era funcionária do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região. A entidade divulgou uma nota de pesar em rede social. No total, então, como dissemos, 6 pessoas foram esfaqueadas, outras 2 vítimas foram conduzidas para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. Inclusive, o sindicato emitiu também um comunicado, Marquinhos. O comunicado diz o seguinte: comunicamos a todos que a sede da Rua Prudente de Moraes, 914 no centro, e o Clube Recreativo na Avenida 2 Córregos estarão fechados nos dias 21 e 22 de junho por motivo de luto em decorrência do falecimento da funcionária Roseli Ramalho. Manifestemos nossos sentimentos de pesar e solidariedade a toda a família e os amigos. Então foi uma tarde tensa, triste para a cidade de Piracicaba, onde todo o efetivo do policiamento foi direcionado a esta ocorrência, também todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, do SAMU, para o atendimento às vítimas. E vale ressaltar, né, Marquinhos? Podemos considerar que foi um massacre que ocorreu em Piracicaba, mas dessa proporção, aqui no Brasil, nós nunca tivemos uma notícia parecida, onde um homem saiu matando pessoas dentro de um ônibus. Já ocorreu em escola, aqui em Suzano, no estado de São Paulo. Ocorreu uma ocorrência já há muito tempo no Rio de Janeiro, onde um homem manteve um ônibus refém, onde o criminoso foi morto, mas não ocorreu morte naquela ocasião. E infelizmente teve essa trágica notícia aí ontem na cidade de Piracicaba, onde está comovendo todos os municípios vizinhos